Hulk 127, ela é de janeiro de 1994. Ela tem 84 páginas. Ela é uma revista que tem três histórias, três personagens diferentes sendo contados aqui. A primeira é Seleção Natural, mas a segunda, no caso, é sobre a mulher Hulk. Essa história chama-se As Colinas têm olhos, têm bocas, têm orelhas e talvez até narizes. Essa história é da fase da mulher Hulk, que ela é escrita por John Byrne. Ele foi um roteirista, e aqui no caso ele é o desenhista e o roteirista. O texto é dele e essa história é de 91. Nessa época, a mulher Hulk tinha a característica de falar muito com o leitor e tinha essa característica bem evidente aqui. Ele tinha muito isso, interação com o escritor John Byrne, no caso, que é um cara bem conhecido e tal. Essa segunda história vem logo depois aqui do Correio Gama, né, com algumas questões, perguntas aqui sobre as curiosidades dos leitores da época, né? Essa revista é de 94. E essa revista eu comprei num sebo uns anos atrás. Então começa com a Mulher Hulk. É uma história continuada. Ela já vinha se decorrendo. As revistas, no caso, era que nem capítulos de novelas, né? Tinha toda a trama era que nem você, era igual, era como se fosse você pegar um episódio de uma novela à parte lá ou de uma série continuada e talvez você assistiria até de boa, mas é uma história que já começou e ainda não terminou, né, no caso. E essa revista tem uma característica muito uma característica dela aqui no caso, que ela não sei se foi. Dá a entender que foi a gráfica mesmo. Eu não sei se foi identificado na venda quem comprou ou foi qual foi a situação, mas ela tem um erro aqui. Ela chega na página 35, ela começa uma outra história de outros personagens, dos Vingadores no caso. E, e é isso, vamos lá. Então, na história da Mulher Hulk, ela é uma história que ela está junto com a sua amiga, a Isis Manson. E a situação é que elas estavam voando numa viagem e foram informadas que teriam um monstro, uma criatura, uma montanha viva. E aí elas foram lá identificar do que se tratava. Ela e a Isa, a companheira dela, uma senhora e tal. E elas encontram o Bob, o Dr. Bob Robertson. E ele ajuda ali. Pelo que eu entendi, esse personagem ele foi recuperado de uma história antiga, de uma outra revista que tinha relação com esse monstro aí em questão. E aí eles vão atrás desse monstro, né? E a mulher Hulk, no caso, na outra história anterior, ela já havia caído numa cratera, num buraco enorme, tão grande que ela ficava um mau tempo caindo. Eles tinham perdido a esperança já, a Izzy no caso, mas o doutor ali dá uma ideia de ir atrás deles. Ele tem um equipamento, um carro, um tanque, parece um tanque chamado Tatu, alguma coisa Tatu. E vamos ver se tem aqui. Mecha Tatu, aqui ó. É o Mecha Tatu. Aí eles vão atrás da mulher Hulk. Que ela vai caindo até. Nesse período ela vai pensando, conversando com ela mesma, aí ela até cai numa terra, numa floresta. Ela até imagina que seja a terra selvagem lá do Khazar, etc. Mas aí não é, ela acaba vendo que não é, faz aquela quarta parede ali com o leitor, e assim, na próxima página, a revista já vira ao contrário, e já tem essa outra história, que é dos Vingadores, no caso. É a história dos Vingadores. Que é os Vingadores numa sala deles, que eles têm a Circe aqui, o, o grupo está nessa sala e está ocorrendo uma coisa. Pelo que eu entendi é o seguinte, é a Nebulosa. A Nebulosa que ela era um pouco diferente do que é no filme, né? E ela está disfarçada e ela está junto com um cientista que criou uma situação lá, um evento que vai apagando o planeta, apagando o universo, talvez até. Tem a aparição do Star Fox, que acho que dá a entender que ele sabe da situação, tem algum conhecimento de alguma coisa e quer informar os Vingadores, no caso, mas ele é interrompido por essa criatura aqui. E aí o Jarvis,
que tá com um tapa-olho, né, que é o mordomo ali da equipe e tal, do Stark, que dá um apoio para a equipe dos Vingadores, acaba escutando a mensagem, mas não consegue falar de fato com o Star Fox. Aí ele vai informar os Vingadores e os Vingadores acabam tendo ideia de rastrear da onde veio esse contato do Star Fox. Eles vão lá atrás dele. Aí eles, com a ajuda da Circe aqui, demonstrando os poderes dela, que pra mim, eu já havia conhecido a Circe na minha primeira fase das revistas, lá no começo dos anos 90. Mas não, é uma personagem, como eu não tinha o peso de ter visto ela em animação ou em algum filme, você não fica bem conceituado, né, a situação dela. Aqui no caso, ela tem. Eu já tinha mais ou menos essa noção, né? Ela tinha o poder de manipular estruturas tanto de animais como de objetos e modificar. Ela tem esse poder. E aqui eles até pedem para ela tentar não que a estrutura interna ou não atinja eles ali, naquela sala onde eles estão. E ela até consegue, mas passa mal por isso e tal. E eles veem que ao redor deles estão tudo, sumiu tudo, não existe mais nada ali. E assim, eles avistam só um lugar, um pedaço de um lugar que sobrou ali. Eles vão lá identificar. Eu acredito que deve ser o lugar onde está o pessoal lá, né? Com a nebulosa, no caso. Daí a Circe e o capitão pede outra coisa para ela, mostrando outra parte dos poderes dela, que ela tem um contato telepático para ver se tem alguma pessoa lá, algum ser vivo naquele local ou outro lugar. Agora não me recordo. Tem uma grande participação do Jarvis, né? E é isso. E a nebulosa acaba saindo de disfarce lá com aquele cientista que dá a entender, no caso, que é ela que está manipulando todo esse sumiço com um aparelho que ele inventou e tal, mas ela não queria dessa forma. Ela questiona ele que é uma situação de ela não queria aniquilar o universo. Esse universo iria aniquilar o nosso universo e a si próprio. Então quer dizer o quê? Que a criação deles, o universo está engolindo o próprio universo. Esse universo está sendo recriado, ele vai engolir o universo atual. E não era isso que ela queria no caso. E é isso. Aí termina com eles acabam se encontrando com a nebulosa, mas não é o fim da história, né? Porque é só um trecho. Daí a gente retorna lá pro finalzinho só da história da mulher Hulk. Que ela termina com ela em Tatu aqui, o personagem recorrente, né? Dessas histórias aí. Encontrando esse tal monstro aí. E daí tem uns dizeres aqui que continua na próxima. Essa aqui eu acho que essa história continua na próxima edição. Mas tinha aquelas situações que continuavam em outras revistas. Aí era um incentivo para o pessoal comprar outras revistas, né? Outros títulos e tal. Que era complicado, né? Que tinha o teste HQ. E aí começa a história do Homem de Ferro. Que é o início dessa segunda... que tem o título aqui na capa, então, Guerra das Armaduras, parte 2. Que já começa com uma simulação de um treino aqui do Homem de Ferro. São dois Homens de Ferro em questão. Fica a narrativa aqui do Rhodes, que está manipulando a sala lá para que o Homem de Ferro seja treinado ali no caso, ele consiga superar aquela missão, aquela situação de confronto ali para ele superar. Essa é a dinâmica ali, igual é nos X-Men e até citado aqui na sala de treinamento deles, dos Vingadores, também tem uma sala parecida. Ele cita até que é a recriação de um bairro aqui. Ele tem o conflito, são duas armaduras, o Rhodes, no caso, não sabe qual a armadura que o Homem de Ferro está, e tem todo o confronto ali desse um robô maior aqui, que o Rhodes controla, e vai confrontando essas duas armaduras aqui no caso. Ele acha que consegue inutilizar uma armadura, paralisar uma delas, só que daí a outra ajuda, tem toda essa situação aí. E daí termina com, aqui no caso, o Rhodes achando que o Homem de Ferro, o Tony Stark no caso, está dentro de uma armadura, mas no caso ele está em outra e tal. Aí ele tem aquela conversa ali com o Rhodes, depois dessa simulação, ele acha que ele pode ter se machucado, o Rhodes no caso, né, questiona ele, mas não.
Tem esse outro personagem aqui que tem uma situação aqui, né, de... Parece que ele estava querendo... Eu não sei se ele está controlando a armadura, não dá a entender. Não controlando, mas... no caso, ele está de olho no Tony Stark, nas armaduras, uma coisa parecida com isso. Aí o Tony Stark, lá na sua empresa, ele recebe um chamado falando que tem um alarme em uma das suas usinas. Então, aí ele vai averiguar isso, se apronta, põe a roupa do Homem de Ferro e vai lá. Chegando lá, ele encontra uma moça, o pessoal tudo correndo, assustado, e ela cita que tem um fantasma um gigante, imenso lá. E ele acha estranho isso e vai a fundo lá ver, né? Que é uma propaganda da Super Aventuras Marvel, né? Que misturava diversos personagens. Aí ele entra na usina. Ele não encontra ninguém e fica tentando deduzir quem que poderia ser, no caso, né? E ele é atacado. E com a estrutura da usina, ele é encurralado, preso, e ele não vê do que se trata. E vai nessa situação. Aqui o pessoal de fora, né, vendo e achando que ele não sobreviveu àquela situação de encurralamento, que caiu os troços lá da usina em cima dele, mas ele consegue. Então, e ele continua à procura quem é esse fantasma, quem poderia ser, e passando pelas estruturas da usina e sendo encurralado diversas vezes por esse ser aí que não é mostrado, fica preso no meio das ferragens, dos destroços que novamente a criatura faz com ele no caso, e aí ele aparece uma fumaça e tal, e no final termina com a aparência do ser aí. E aqui também fala, não perca a próxima número, que também vai continuar na mesma revista, a revista do Hulk, a 128. Essa é o Hulk 127.